Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está vendo o AbençoCast. Ai. Meu nome é Miguel, juntamente com os participantes João Paulo, Nelsinho. Salve, rapaziada. E o tema do nosso podcast vai ser o Brasil no século XIX. E eu vou estar dando início ao tema. O Brasil no século XIX foi um período que teve diversos acontecimentos históricos relevantes. E foi uma época de acontecimentos políticos, guerras e também muitas descobertas importantes para a história do nosso país. Um século que é compreendido entre os anos de 1801 a 1900 foi marcado por um período que envolveu a ocorrência de inúmeras batalhas e disputa pelo poder, que marcaram não só a história mundial, mas também a história do Brasil. Neste período da sociedade brasileira, era quase inteiramente organizada sobre estruturas rurais, sítios, fazendas, etc. Mas também zonas urbanas, espaço ocupado por uma cidade. A vida nas cidades ainda estava no começo, e o espaço urbano era pouco organizado. O século XIX é marcado pela fase da urbanização brasileira. A primeira fase da urbanização brasileira. Que data entre 1875 a 1930, que é o começo o final do século XIX e o começo do século XX. Houve os planos de embelezamento, planos basicamente baseados na tradição europeia. Como já diz o nome, tinham como objetivo de embelezamento das cidades. Incluíam rua mais larga. Houve a chegada da família real portuguesa ao país em 1808 e com ela trouxe as primeiras alterações no modo de vida comum do brasileiro da época. As atividades rurais eram responsáveis por praticamente toda a economia do país. A escravidão, infelizmente, ainda reinava na época. Era uma das práticas comuns na sociedade. Mas algum tempo depois, as discussões a respeito sobre a escravidão começaram a inflamar no país e começaram a haver táticas, reuniões e associações abolísticas para a escravidão acabasse de fato. Gostaria de falar sobre alguns momentos históricos importantes ocorridos no Brasil no século XIX. Em 1808 houve a chegada da corte portuguesa em terras brasileiras. Em 1822 a declaração da independência no Brasil. Em 1824 a promulgação da primeira Constituição do Brasil. 1831 Dom Pedro I abdica do trono. 1835 início da Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul. 1847 o golpe da maioridade. Dom Pedro II assume o trono brasileiro. 1850 a publicação da Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico de escravos. 1864 data o início da Guerra do Paraguai. 1888 a princesa Isabel assina a Lei Áurea, que aboliu a escravidão. 1889 e vem então a proclamação da República. Agora, eu creio que seja o João Paulo que vai falar, né? Opa, sou eu mesmo. Passando pra mim a fala, eu vou basicamente falar sobre a sociedade e a cultura durante o século XIX. Eu dei uma pesquisada antes daqui e eu descobri que foi durante esse período que se mudou a forma do governo naquela época, já que foi feita a Constituição, e se iniciou a substituição do trabalho escravo pelo trabalho assalariado, já que a princesa tinha assinado a Lei Áurea lá e havia acabado a escravidão, é claro.
Claro que também os escravos eles não tinham muito bem para onde ir, então muitos deles continuaram trabalhando com os senhores de fazendas, etc. Mas em sua grande parte eles estavam mudando do trabalho escravo para o trabalho assalariado. Basicamente todas as fazendas de café e algumas outras lavouras que tinham na época aqui no Brasil, eles começaram a dar essa modernizada no seu sistema de trabalho. Esse processo de industrialização proporcionou, através de alguns anos, que províncias como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, essas esses estados, cidades mais famosos assim, proporcionou que eles se tornassem polos de atração para os colonos que estavam espremidos pelo latifúndio, eles se deslocassem para essas cidades em busca de uma vida melhor e mais confortável financeiramente, com mais dinheiro, etc. E para essas cidades grandes, ela quer dizer que os fazendeiros, os filhos desses fazendeiros, no geral, eles iam ter escolas e faculdades melhores, eles iam poder acessar o jornal e as notícias mais frequentemente, de forma mais rápida, etc. O que dá uma vida bem melhor se você, assim, parar pra ver. Principalmente naquela época, que já é uma época de doenças, etc. Onde a informação vale ouro. Desculpa as tosses, que eu tô meio doente, precisando ficar em casa, etc. Nesse período, também começou as primeiras grandes greves, porque o operário naquela época tinha uma condição de trabalho muito precária. Ela era um trabalho perigoso, muitas vezes exaustivo e coisas desse tipo. E é tentado desenvolver uma ação política independente de oposição através das greves. Acho que sobre a sociedade é isso que eu tenho a dizer. De tudo isso que eu falei, eu vou passar agora para a parte da cultura, que por causa da euforia na Revolução Industrial do século XIX, que aconteceu no século XIX, foi marcado como um período de ascensão de diversas áreas do conhecimento. Por exemplo, na esfera artística, o individualismo e o ritmo frenético dos ambientes urbanos impulsionaram a criação de novos movimentos. Como, pegando aqui um exemplo à parte, o romantismo criticava as mudanças da sociedade industrial e buscava o refúgio na vida próxima, a natureza e a exaltação dos sentimentos amorosos. Falando na arquitetura, retomaram-se padrões estéticos passados, por exemplo, o estilo gótico medieval, que mais uma vez apareceu entre as construções. Na França também, o Art Nouveau valorizava a decoração arquitetônica com o uso de linhas sinuosas e inspiração em elementos da natureza, que são artes que popularizaram bastante naquela época. Na pintura, a gente pode achar uma grande via de diálogo com as correntes literárias. Por exemplo, o realismo, ele procurou retratar situações cotidianas e trazer um equilíbrio entre o rigor estético e a expressão dos sentimentos. A música, passando para a música, nessa época também viveu uma grande mudança, tanto no campo erudito quanto no popular. O predominante romantismo na música da obra de Beethoven, por exemplo, abriu portas para uma rica geração de compositores. E na passagem do século XIX para o XX,
a chamada cultura de massa começou a aparecer nas grandes cidades. Na França, os irmãos Lumière causaram uma grande transformação no campo das artes também. E assim, pelo menos pra mim, é tudo isso que eu tenho pra dizer. Eu vou passar agora a fala pro Nelson, que vai dizer o que ele sabe. Bom, vou falar sobre a economia no século XIX no Brasil. E para começar, eu vou voltar lá para a República Velha, para ser mais exato, na fase conhecida como a República dos Oligarcas, que foi entre 1894 a 1930. E lá, o café foi a principal fonte da economia brasileira na época. O café liderava a exportação junto com a borracha, o açúcar e outros recursos. E no estado de São Paulo, ele comandava a maior parte da produção de café. E também ele determinava as regras do cenário político da época. E da economia cafeira resultarão 3 processos que se complementaram, que é a imigração intensa de estrangeiros, a urbanização e a industrialização. Aí na época do Segundo Império, a imigração de estrangeiros ela foi estimulada pelo governo brasileiro, e o motivo disso era pela necessidade de mão de obra livre e qualificada para o trabalho das lavouras de café. E como o Miguel já disse, por pressão política em 1888, foi efetivada a abolição da escravidão, e já no ano seguinte foi realizada a Proclamação da República. Aí, indo para 1918, depois da Segunda Guerra Mundial, uma nova onda de imigrantes veio para o Brasil, e eles vinham à procura de trabalho nas lavouras de café, mas muitas vezes acabavam indo para os núcleos urbanos que começavam a aparecer na época. Aí as presenças dos imigrantes nesses centros urbanos fez com que aparecessem empregos assalariados e outras fontes de renda, como artesanato, fábricas pequenas que ficavam atrás das casas e a proliferação de profissões liberais. Aí a junção dessas novas formas de trabalho, junto com a estrutura do complexo cafeiro, favoreceu o fluxo de produtos em grande quantidade e, consequentemente, o desenvolvimento das indústrias nos centros urbanos. E lá por volta das décadas de 1910 e 20, as atividades industriais já eram bastante expressivas no Rio de Janeiro e em São Paulo. E por meio dessa intensa exportação de café e importação de outros produtos necessários para o mercado interno do Brasil, várias estruturas de maquinário também atracavam em terras brasileiras, já que muitos produtores de café passaram a investir nas fábricas, porque estava rendendo mais. E os principais tipos de atividades industriais do período estavam relacionados aos setores de produção de tecido, bebidas e alimentos. E já com a modernização agrícola, foi possível que as indústrias se desenvolvessem nesse âmbito. Para que houvesse estabilidade na produção industrial, também foi necessário o controle do valor da moeda brasileira. E o motivo desse controle era para não ocorrer risco do principal produto de exportação, que era o café, fosse desvalorizado no mercado internacional. E esse fato demonstra que apenas na era de Vargas é que o Brasil teve uma política econômica realmente voltada ao desenvolvimento industrial pleno. E também é importante lembrar que nos centros urbanos, além da proliferação de fábricas e trabalhadores assalariados, também se formou nesse período as primeiras organizações de trabalhadores com fins de protesto por melhores condições de trabalho e entre outras exigências. E agora eu vou passar a fala para o Miguel. Gostaria de finalizar esse podcast, o podcast mais abençoado do Brasil. Agradecer a todo mundo que chegou ao final. Deixa o joinha, o like aí pra nós, fortalecer, compartilhar pros amiguinhos aí. E agradecer também ao professor. Cara, gente boa, rapaz. O cara mais lindo que eu conheço, meu brother. E é isso. Tamo junto. Amém, irmãos. Vai todo mundo falar. Amém, irmãos. Desejamos um dia abençoado para vocês.
E justamente para o meu amigo Jeffersonzinho. É ele Cara mesmo. incrível, cara. Que cara incrível, que cara incrível.